Você já parou para pensar que o maior evento da história da humanidade não começou em um palácio suntuoso ou em uma capital política influente, mas no silêncio de um quarto simples, na periferia de uma vila que ninguém dava importância? Imagina só, uma jovem adolescente, provavelmente com seus 15 ou 16 anos, vivendo em uma cidade chamada Nazaré, um lugar tão pequeno e insignificante que as pessoas da época até zombavam, perguntando se algo de bom poderia sair dali. Essa jovem era Maria. Mas o que diferenciava Maria de qualquer outra pessoa da sua época não era seu sobrenome, sua conta bancária ou seu nível de influência nas redes sociais daquele tempo. Era algo muito mais profundo e poderoso. Maria era uma serva que estava rigorosamente na posição. E quando eu falo de posição, não estou falando de um cargo de chefia ou de um lugar de destaque em um palco iluminado. Estou falando de um alinhamento espiritual que permitiu que o próprio Criador do universo olhasse para a Terra e encontrasse nela o útero perfeito para o seu plano de redenção. A história começa com uma interrupção. O anjo Gabriel entra na casa dela e diz as palavras que mudariam tudo. Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Agora, tente se colocar no lugar dela por um segundo. Você é uma menina comum, planejando seu casamento com um carpinteiro honesto chamado José, sonhando com uma vida tranquila, e de repente um ser celestial aparece dizendo que você foi escolhida. O impacto disso é brutal. Mas o que Maria faz? Ela não foge. Ela não entra em pânico absoluto, embora a Bíblia diga que ela ficou perturbada. Ela questiona, sim, mas de uma forma honesta. Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E aqui entra o primeiro segredo de quem está na posição. A dúvida de Maria não era uma dúvida de incredulidade. Era uma dúvida de quem queria entender o processo para se entregar melhor a ele. Quando o anjo explica que o Espírito Santo a envolveria, Maria solta a frase que ecoa pela eternidade e que define o que é ser uma serva na posição. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Estar na posição de serva, como Maria estava, significa ter um coração totalmente rendido, mesmo quando a lógica humana diz que tudo vai dar errado. Porque, vamos ser sinceros, para a sociedade daquela época, uma jovem solteira aparecer grávida não era apenas um escândalo, era uma sentença de morte por apedrejamento. Maria sabia disso. Ela sabia que José poderia abandoná-la, que sua família poderia rejeitá-la e que sua reputação seria destruída para sempre. Mas quando você está na posição, a sua reputação diante dos homens importa muito menos do que o seu propósito diante de Deus. Ela escolheu o risco da obediência em vez do conforto da omissão. E é exatamente aí que o milagre acontece. O milagre não nasce no conforto, ele nasce na disposição de ser mal compreendido pelo mundo para ser aprovado pelo céu. A jornada de Maria como serva na posição continuou por toda a sua vida. Não foi apenas aquele sim inicial. Foi o sim constante. Foi o sim durante a viagem exaustiva até Belém, montada em um animal, prestes a dar à luz. Foi o sim ao ver seu filho nascer em uma manjedoura, entre animais e cheiro de palha, longe de qualquer luxo que um rei mereceria. Estar na posição significa entender que o plano de Deus nem sempre terá a aparência que a gente imaginou, mas terá o resultado que ele planejou. Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Ela não reclamava do frio, da falta de hospedagem ou do perigo de Herodes. Ela estava focada no que Deus estava gerando através dela. E se a gente trouxer isso para a nossa realidade hoje? Muitas vezes a gente quer as bênçãos de Maria, mas não quer a posição de Maria. A gente quer que o céu se abra e nos dê grandes missões, mas não quer ser o servo que se submete ao processo doloroso do crescimento. Ser uma serva na posição, como Maria, é entender que você é apenas o canal, não a fonte. O brilho que sair de você não é seu, é daquele que você carrega dentro de si. Maria nunca tentou roubar a glória para si. Em seu cântico, o Magnificat, ela deixa claro: a minha alma engrandece ao Senhor. Ela sabia que sua posição de serva era a sua maior honra. Ela não se via como uma celebridade, mas como um instrumento de misericórdia. Ao longo dos anos, ela viu Jesus crescer. Ela estava lá no primeiro milagre em Caná da Galileia, e veja como a posição dela se manteve firme. Ela vira para os serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Essa é a essência de quem está na posição. Maria não tentou controlar Jesus. Ela apenas facilitou o caminho para que outros obedecessem a ele.
E o momento mais difícil dessa posição foi, sem dúvida, o pé da cruz. Ali, o coração da serva foi transpassado por uma espada, como profetizado. Mas ela não saiu do seu lugar. Ela não abandonou a missão quando o sofrimento ficou insuportável. Estar na posição é permanecer fiel, mesmo quando o que você ama está sendo sacrificado diante dos seus olhos, porque você confia que o Deus que prometeu é fiel para cumprir, inclusive a ressurreição. Maria nos ensina que ser um servo na posição é o lugar mais seguro do mundo, mesmo que seja o lugar mais exposto. É o lugar onde o ordinário se encontra com o extraordinário. Você não precisa ser a pessoa mais capacitada, mais rica ou mais inteligente da sala. Você só precisa estar disponível. O segredo de Maria foi a sua disponibilidade total. O céu não está procurando pessoas perfeitas. Está procurando pessoas que digam sim e que não saiam da posição quando o vento soprar contra. Que o exemplo dessa serva desperte em você hoje o desejo de alinhar o seu coração com o do Pai. Que você entenda que a sua posição não é definida pelo que os outros dizem de você, mas pelo que Deus quer fazer através de você. Se Ele encontrar em você um coração de servo, prepare-se, porque o que Ele vai gerar na sua vida vai transformar não apenas a sua história, mas a história de todos ao seu redor. Esteja na posição, mantenha o seu sim aceso e deixe o resto com aquele que faz o impossível acontecer. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa lembrar do poder de um sim verdadeiro e me segue aqui para a gente continuar essa conversa.